capítulo 15, versículo de número 18. Glória a Jesus, glória a Deus. Podemos ler, diga amém? Diz assim a palavra do Senhor: levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Só até aí, amém? Glória a Jesus. Irmãos, pode assentar. Glória a Deus. Assente, desocupe as mãos. Amém? Agora todo mundo bate palmas bem forte para Jesus. Bem forte. Bem forte, bem forte, aleluia. Quem é filho aí de Deus, diga amém. Nessa noite, irmãos, eu quero saudar todos os irmãos, amém, que vão ouvir a palavra do Senhor pela internet, amém? Todos que vão ouvir essa palavra, o Senhor quer falar com você nessa noite. O nosso irmão Samuel, né, ele tem colocado as mensagens no YouTube, né, irmãos? Está uma benção, amém? E você que a partir de agora vai ouvir essa mensagem, acredite, o Senhor, Ele está falando com você, amém? Bate palmas bem forte para Jesus. Nessa noite, irmãos, nós estamos diante de uma palavra muito conhecida. A palavra do filho pródigo. Amém? A Bíblia diz, irmãos, que o filho pródigo, ele tinha um pai. E a Bíblia vem dizendo, irmãos, que na casa do pai tinha tudo o que o filho precisava. E nós podemos entender, irmãos, que quantas pessoas, no sentido espiritual, no sentido material, muitas das vezes, na casa de Deus, muitas das vezes acontece qualquer coisinha, nós queremos sair da casa do Pai, amém? Eu não vou na igreja mais porque a irmã não me deu paz do Senhor. Eu não vou na igreja mais porque parece que eu não sou bem recebido. E a gente tem que entender, irmãos, que na casa do Pai, nós como filho, temos a total liberdade. Independente se alguém não gosta de nós, nós temos que ficar na casa do Pai. Por quê? Nós vamos ver a história, irmãos, de 2 filhos. A Bíblia diz que aquele homem, ele tinha 2 filhos. Ele decidiu: eu não quero ficar na casa do meu pai. O pai carnal. Porque quem sabe, né, o pai cobra, irmãos. O pai cobra, a mãe cobra quando está na casa do pai. Porque na casa do pai nós não podemos ficar de qualquer maneira. Quem crê que é assim, diga glória a Deus. Tanto na casa de Deus como na casa do pai. A gente que é filho, a gente sabe, irmãos. Amém? Tem as normas. Você não pode chegar tarde, você não pode. Então, irmãos, muitas das vezes, os filhos que são desobedientes, eles falam: eu vou embora da casa do pai. E a Bíblia diz, irmãos, que aquele homem, ele era rico. E a Bíblia diz que ele tinha 2 filhos. E o mais novo disse assim: pai, eu vou embora de casa. Quem sabe o pai falou: meu filho, não vai não. Ele disse: não, eu vou embora. Eu quero viver minha vida. Assim é na vida de muitos jovens, depois que pegam os 18 anos, né? Fala: eu vou viver minha vida, mãe. Até que a senhora já mandou para mim, eu quero viver minha vida. E não é assim, né, irmãos? Glória a Jesus. E a Bíblia diz que aquele jovem, irmãos, ele decidiu ir embora de casa. O pai, com o coração triste, vendeu a fazenda e repartiu a herança com aquele filho mais novo.
E a Bíblia diz, irmãos, que ele foi para uma terra bem longe. Ele deu um passo errado. Só que nessa história, irmãos, a gente vê a misericórdia do Pai. Pai é Pai, irmãos. A gente vê como está o mundo desobediente. Quantas pessoas matando, quantas pessoas roubando, mas o nosso Deus, irmãos, ele tem um amor tremendo em favor das vidas. E a Bíblia diz, irmãos, que aquele homem, ele repartiu a fazenda e disse: vai, meu filho, eu não quero que você vá não, mas já que você quer ir, pode ir embora. E a Bíblia diz, irmãos, que ele saiu e foi para uma terra bem longe. Chegou lá, irmãos, ele gastou todo o seu dinheiro. A Bíblia diz, irmãos, que ele ficou numa situação tão difícil que ninguém dava nada para aquele jovem. Assim é a vida do desobediente, irmãos. Amém? Ele saiu da casa do pai. A Bíblia diz que na casa do pai tinha tudo. E ele foi para uma terra longínqua. E a Bíblia diz, irmãos, que chegando lá, irmãos, naquela cidade houve uma grande fome. E Deus permite, irmãos. Quantas pessoas estão passando luta, passando prova, porque Deus permite, porque é desobediente. O filho desobediente, irmãos, ele sofre muito. Quem sabia, diga glória a Deus. E a Bíblia diz, irmãos, que aquele rapaz, ele foi trabalhar apacentando porcos. Ele foi cuidar dos porcos, irmãos. Veja que serviço. E a Bíblia diz, irmãos, que ninguém dava nada para ele. Quantas pessoas estão afastadas da presença de Deus? E Deus está provando ele, irmãos. Muitas das vezes as portas fecham. Amém? Muitas das vezes Deus permite as coisas na vida dele para ele voltar para a casa do Pai. Amém? E a Bíblia diz, irmãos, que ele tinha vontade de comer a comida que os porcos alimentavam. Ninguém dava nada. A Bíblia diz, irmãos, quando foi um certo dia, é o versículo que nós lemos, ele disse: levantar-me-ei e vou para a casa do meu pai. Isso é muito importante, irmãos, quando nós decidimos em dar um passo para alcançar as bênçãos do Senhor. Nós estamos nessa campanha, 7 passos para uma vida melhor. O tema é: o melhor de Deus está por vir. Aquele jovem, irmãos, ele estava na pior. Mas a Bíblia diz que quando ele disse: eu vou levantar e vou dar um passo, ele disse: eu vou levantar, eu vou embora. Eu sei que eu pequei contra o meu pai, mas eu vou falar para ele, para me considerar como os trabalhador. A Bíblia diz, irmãos, que muitos anos o pai esperava aquele filho. Quantas pessoas, irmãos, saiu da presença de Deus e o pai está todo dia, irmãos, olhando, amém? Para ver se o filho volta. Quantas pessoas adoravam o Senhor neste lugar, irmãos? No Brasil inteiro, quantas pessoas estavam na igreja, mas abandonou a casa do pai. E todo dia o pai olha para ver se o filho vem. E a Bíblia diz que aquele pai, irmãos, ele ficava preocupado todo dia olhando no caminho, se o filho vinha. Quando de repente, irmãos, ele avista o filho de longe. E a Bíblia diz que ele correu, abraçou ele, beijou ele. E a Bíblia diz, irmãos, que colocou roupa nova. O pai é assim, irmãos. Por mais desobediente que o filho seja, o pai ama o filho. Quantas pessoas, irmãos, estão nas drogas? Quantas pessoas estão atrás das grades? Alguém diz assim: coisa boa, tem que morrer para lá mesmo, tem que apodrecer na cadeia, não é assim? Você já ouviu alguém falar assim? Quem já ouviu? Matou, tem que morrer. É porque não é seu filho. Porque se fosse seu filho, você não faria isso. Não é assim, irmão? Glória a Deus. É. Se fosse seu filho, você não fazia isso. Seu coração doía. Amém?
Então, irmãos, a Bíblia diz que o filho voltou para a casa do pai. E a Bíblia diz que o pai colocou roupa nova, colocou anel novo, fez uma festa. É por isso, irmãos, que nós temos que tomar muito cuidado. Quantas pessoas vêm lá de fora chorando, porque o pai está esperando, irmãos. O pai está esperando aqui. As almas perdidas entrar por essa porta. Isso é muito importante, irmãos, nessa mensagem nós entender que nós, como filho obediente, nós temos que tomar muito cuidado, irmãos, com aquelas pessoas que vêm para a casa de Deus. Porque a Bíblia diz que quando aquele filho obediente, ele viu a festa, ele disse: o que está acontecendo? Chamou um servo e disse: o que está acontecendo? Falou: seu irmão voltou. Ah, mas eu não acredito. Voltou? Voltou. E seu pai está alegre, está fazendo festa, matou bezerro, está dançando, todo mundo alegre. Ele não queria chegar não, irmãos. Quantas pessoas estão na igreja há muito tempo, só que não ora, não é fiel a Deus. Aquele que chega por último é abençoado. Muitas das vezes as pessoas ficam revoltadas com a situação, não é assim? E a Bíblia diz, irmãos, que aquele filho obediente, ele ficou revoltado. E o pai falou: não, meu filho, por que você está assim? Tudo que é meu é teu. O Senhor se alegra, irmãos, quando uma alma se arrepende. E quantos estão afastados da casa de Deus, passando luta, passando prova? E deve fazer como esse jovem fez, levantar, dar um passo. Porque a partir do momento que a pessoa dá um passo para Deus, irmãos, Deus, ele recebe de braços abertos. Amém? Deus, ele recebe de braços abertos. O que não pode, irmãos, o que não pode é ficar parado. A gente tem que caminhar, a gente tem que lutar. Porque a Bíblia diz, irmãos, que eram 99 ovelhas. Era 100 ovelhas, aliás. Perdão. Era 100 ovelhas. Uma saiu, o pastor foi atrás dela. Ovelha. Não é bode não, viu, irmãos? É ovelha. Ovelha é aquela que saiu da igreja, mas ela não murmura da palavra. Ovelha é aquela que não teve força, mas ela crê na palavra. Ela crê que a palavra do Senhor é a palavra de Deus. Agora aquele que saiu da igreja e fica lá fora murmurando, criticando da palavra do Senhor, isso é bode, irmãos. Isso aí não vai voltar, não. O pastor pode ir até buscar, mas não volta. Agora a ovelha volta, irmãos. Porque a ovelha, quantas pessoas, devido luta, devido prova, dificuldade, saiu da presença do Pai. A Bíblia diz que na vida desse jovem tinha tudo. Ele disse assim: não é isso que está acontecendo comigo, não. Eu aqui morrendo de fome. E os trabalhadores do meu pai têm com abundância, têm comida. Ele disse: eu vou levantar, eu vou voltar. Então, se você é uma ovelha perdida, uma ovelha que desgarrou da presença do Senhor, volta para a casa do Pai, porque o Pai está de braços abertos para te receber. Dê apenas um passo, porque Ele vai te receber. Amém? Deus vai te receber. A ovelha perdida, aquele que sai e arrepende, ele alcança misericórdia, irmãos. Aquele filho, ele disse: eu vou levantar, eu vou dar um passo, ainda que meu pai não vai me receber, mas eu vou ir, eu vou na casa do Pai. Quantas pessoas, irmãos, afastaram da presença do Senhor, e o pai todo dia está olhando para ver se o filho vem, como aquele pai, né? Todo dia ele olhava, e ele disse assim: meu filho, esse seu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Você é obediente, mas você não está entendendo o que está acontecendo. Amém? Então isso, irmãos, é uma reflexão para nós, amém? Porque muitas das vezes nós queremos só julgar, ver como é que a pessoa está, o Pai está esperando as almas perdidas. O Pai está de olho no caminho todo momento, esperando as almas que vão voltar, irmãos. Amém? O Pai está esperando. Dê apenas um passo.
Você que está afastado da presença do Senhor, volta enquanto é tempo, porque na casa do Pai há abundância de bênçãos e riqueza. Amém? Bate palmas bem forte para Jesus. Que Deus abençoe a todos. Amém? E o Espírito Santo de Deus fala mais forte em coração. Amém? Bate palmas bem forte para Jesus.